vi uma besta que saía do mar. Tinha 10 chifres e 7 cabeças, com 10 coroas, uma sobre cada chifre, e em cada cabeça o nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a um leopardo, mas tinha pés como os de urso e boca como a de leão. O dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado. Todo mundo ficou maravilhado e seguiu a besta. Adoraram o dragão, que tinha dado autoridade à besta, e também adoraram a besta, dizendo: quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? A besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas. E lhe foi dada autoridade para agir durante 42 meses. Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome e o seu tabernáculo. Os que habitam nos céus, foi-lhes dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi-lhe dada autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Aquele que tem ouvidos, ouça. Se alguém há de ir para o cativeiro irá. Se alguém há de ser morto, morto a espada haverá de ser. Aqui estão a perseverança e a fidelidade dos santos. Nós estamos com uma proposta, vocês devem ter visto, quem está acompanhando aí, a exposição no Apocalipse. Nós estamos com uma proposta de leitura um pouquinho diferente daquelas que nós estamos habituados, né, a olhar. É uma leitura mais acadêmica, sim. É uma leitura levando em consideração todas as nuances do texto, né, e as diversas possibilidades que se apresentam até nós. Nós temos, assim, no nosso país, né, a ideia conhecida como dispensacionalista, que é a ideia mais famosa no nosso país, porque os primeiros missionários que vieram para o Brasil, eles criam assim. Então eles trouxeram, né, a maneira como eles interpretavam o Apocalipse, como eles interpretavam, por exemplo, os últimos dias. Né? E são ideias interessantes, mas a gente às vezes esqueceu durante um bom tempo no nosso país que essa não era a única ideia que existia. Né? Existiam ideias diferentes. Existem formas de enxergar o Apocalipse que não é igual à forma dispensacionalista. Isso por que é importante, pastor, você trazer essa maneira de nós olharmos esse texto, para nós sabermos que algumas ideias não são verdades absolutas. Algumas ideias são interpretações que são dadas por alguns pesquisadores, por alguns estudiosos. Qual é a mais famosa? A mais famosa é que diz o seguinte, que vai chegar um momento, vai chegar um dia, né, que nós não sabemos qual, em que a igreja, né, Cristo aparecerá num abrir e piscar de olhos nas nuvens, e a igreja de Jesus será arrebatada a se encontrar com Cristo nos ares. Feito isso, surge aqui na terra o que é chamado de grande tribulação, que vai ter uma duração de 7 anos. Nesse período de 7 anos se manifesta o anticristo, e o anticristo vai fazer uma aliança com a nação de Israel, e depois de 3 anos e meio ele quebra essa aliança com Israel, e ele reconstrói o templo de Jerusalém, ele se coloca lá no lugar de Deus, como disse o apóstolo Paulo, e ele vai enganar os judeus. Quando ele quebra essa aliança com o judaísmo, um grupo de 144 mil judeus passam, né, a crer em Jesus e a evangelizar o mundo nesses 3 anos e meio finais, que são os piores 3 anos e meio de atuação do anticristo. Ao final dos 7 anos de grande tribulação, Cristo retorna pela segunda vez, e aí sim, todo olho vendo, e ele vence, né, o dragão, ele vence o anticristo, e ele vence o falso profeta, que são considerados 3 pessoas reais. Essa é a interpretação que nós conhecemos no Brasil. E essa é falado no Brasil inteiro. Mas essa não é a única proposta de ver o Apocalipse, e nem a escatologia. Essa não é a única maneira de interpretar esses textos.
E outro detalhe, né? Existem muitas dificuldades quando nós pesquisamos, quando nós nos aprofundamos, existem muitas dificuldades que se apresentam no caminho de quem pesquisa e de quem interpreta desta forma. E aí vai ter que tentar superar essas dificuldades, né, com filosofia. Com filosofia. Aí nós vamos buscar argumentos para tentar encaixar alguns textos para formar, né, vamos dizer assim, esse edifício teológico que é o dispensacionalismo. Ele é muito bom na sua argumentação, ele é muito bom em algumas análises, mas ele não é perfeito e ele sofre de muitas fragilidades. Durante um bom tempo da minha vida eu fui dispensacionalista. E eu confesso que quando eu fazia as pesquisas mais aprofundadas, eu me deparava com essas dificuldades e eu não sabia como responder. Mas era a única proposta que eu conhecia. E algumas coisas me incomodavam muito, né? Uma delas é esse arrebatamento de uma forma que ninguém vê. Isso sempre me incomodou, porque eu nunca encontrei um texto na Bíblia que diz que ninguém vê. Todos os textos dizem que quando Jesus vem, todo olho vê. Todos os textos apresentam uma vinda visível. E eu não encontrava esse texto. Encontrava alguns textos que não eram muito claros. No abrir e piscar de olhos, assim, as pessoas vão ressuscitar. Só que são textos que falam de ressurreição. Não são textos que falam de segunda vinda. Inclusive, o Tessalonicenses, que chama do arrebatamento, ele fala que o arrebatamento é rápido. O que é rápido é o arrebatamento. Não, mas não a segunda vinda. Não, o que ele fala que é rápido, a igreja será arrebatada. Que é rápido, né? É no abrir e piscar de olhos, aqueles que estão mortos ressuscitam e aqueles que estão vivos são transformados. É isso que é o abrir e fechar de olhos, e não a segunda vinda. Então, na segunda vinda, a maneira como eu interpreto hoje, depois de muitos anos pesquisando, é essa. Na segunda vinda de Jesus, em que todo olho vê, aí sim, aqueles que morreram em Cristo, no abrir e fechar de olhos, é arrebatado até Cristo nos céus. Para recepcionar o rei. É a vinda do rei, não é? Então tem que ter a comitiva que vai recepcioná-lo. E quem é a comitiva? Os seus seguidores, os seus súditos, aqueles que adoram a esse rei. Então, pastor, se a sua proposta é um pouquinho diferente da proposta mais famosa, né, que a gente tem no nosso país, como que nós vemos então o anticristo? Apocalipse 13, do 1 ao 10 foi o que eu li para vocês. E Apocalipse 13, do 1 ao 10, é uma passagem que fala do anticristo. Quem é este ser? Ou esta pessoa? O que nós sabemos da Bíblia sobre esse inimigo do povo de Deus? E quem é esse povo de Deus que batalha contra esse inimigo? É disso que a gente vai estar falando com vocês. Vou lá para o capítulo 12. O que o capítulo 12 diz? O capítulo 12 fala que João viu 2 sinais. Um deles era uma mulher que estava para dar à luz. O segundo era um dragão amedrontador, que ele também vê. E o dragão estava prestes a matar o filho da mulher. Mas quando o filho da mulher nasce, ele é levado à presença de Deus. E a mulher se esconde no deserto. Miguel, o anjo do Senhor, vence o dragão numa batalha cósmica, numa batalha celestial. E o dragão vai atacar a mulher no deserto. Ele é jogado na terra por Miguel e pelos anjos, e ele ataca principalmente a mulher e os seus descendentes. Quem é a mulher? A mulher é o povo de Deus. Desde Abel até o último que será aquele que estará vivo na vinda de Jesus. Todo servo e serva de Deus é representado pela mulher. Desde o Antigo Testamento até os últimos dias, até a volta de Jesus, desde o primeiro até o último. Todo o servo de Deus, todo homem de Deus e toda mulher de Deus é representado pela mulher que está lá no Apocalipse 12. E quem é o dragão? O dragão é o diabo. O dragão é Satanás. O dragão é aquele que guerreia, é aquele que tentou matar o filho da mulher. E quem é o filho da mulher? Cristo.
E o Apocalipse mostra Jesus já indo direto para a ascensão. Nós estamos chegando aí já no Natal, não, na Páscoa, né? Apocalipse 12 é um texto que dá para falar de Páscoa, porque mostra a vitória do Filho. E ele mostra o diabo perdendo a batalha celestial. E eu lembro que nesse sermão, quando eu preguei, eu falei para vocês um detalhe. Vocês viram que quem batalhou com o diabo mesmo, foi batalhado por Miguel. E Miguel venceu. Foi nem Deus. Deus nem foi lá, falou assim, deixa eu ir lá resolver isso. Não, Miguel, vai lá e resolve. Mostrando a soberania, o poder. Não existe poder igual. Né? Não é uma luta de iguais. Né? Tanto que Deus nem se deu o trabalho de falar, Miguel, faça o seguinte, ó, vai lá e resolve o problema lá que o diabo está trazendo problemas na região celestial. Vai lá e resolve. Aí Miguel foi lá e resolveu. E venceu a batalha. Aí o Satanás é lançado na terra para perseguir os descendentes da mulher. E quem são os descendentes da mulher? A igreja de Jesus. Só que ele já vem derrotado. A cruz de Jesus, o filho da mulher que nasce, já é levado à presença de Deus. O texto diz também que Deus já guarda essa mulher no deserto, porque deserto representa proteção, representa lutas, porque o mundo é de lutas, né? Mas também representa a proteção e o cuidado de Deus com aquele que pertence a Ele. Então existem duas verdades espirituais que você nunca deve esquecer. A primeira é que se você é um servo e uma serva de Deus, você está protegido e guardado pelo Todo-Poderoso. Essa é a primeira verdade. A segunda verdade é que o diabo já está derrotado. Ele é um inimigo vencido. Então você não precisa vencer o diabo, ele já está vencido. Você só precisa resistir-lhe. Você só precisa confiar em Deus, você só precisa ter fé no Senhor que o venceu na cruz do Calvário. O diabo foi vencido na cruz. A morte de Jesus na cruz concedeu vitória para todo aquele que pertence a Jesus. E essa vitória ela dá no âmbito celestial e aqui nesta vida. Nos dois, no âmbito espiritual e também no âmbito material. A vitória de Jesus ela é completa. Completa. No capítulo 12 também nos apresenta um diabo que perdeu até o direito de acusar. Se vocês não sabiam disso, eu vou dizer para vocês. Até acusar ele não tem direito mais. Até isso ele perdeu na cruz. Porque às vezes nós achamos assim, olha, cuidado, se você fizer uma coisa errada, o diabo vai lá e te acusa. Não, nem isso ele pode fazer mais, gente. Nem acusar ele tem poder mais. A cruz de Jesus concedeu vitória completa para a igreja. Só que tem uma questão. Ele tem um pouquinho de tempo, porque ele foi lançado à terra. Então ele tem um pouquinho de tempo. É isso que diz o Apocalipse 12. Um pouquinho de tempo. E ele está enfurecido. Ele está enfurecido nesse pequeno tempo que ele tem. E é aí que ele ataca aquele que pertence a Deus. Ele odeia aquele que pertence a Deus. Como que o diabo faz isso? Aí a gente entra no capítulo 13. Porque olha como que termina o capítulo 12. Então o dragão se pôs em pé na areia do mar. Está lá em 12, 18. Então o dragão se pôs em pé na areia do mar. Então João termina o 12 vendo o dragão na praia. É assim que a visão dele termina o capítulo 12. E aí o capítulo 13 entra em detalhes desse ódio que o diabo tem para aqueles que são de Deus. E por que ele nos odeia? Porque ele já está derrotado. E porque ele tem só um pouco de tempo. E ele vai fazer de tudo o que ele puder para poder atrapalhar a igreja de Jesus. Mesmo sabendo que está derrotado. Mesmo sabendo que já perdeu a batalha. É aquela história do exército que estava batalhando contra outro exército. E ele perde a batalha, ele sabe que ele perdeu a batalha. E ele tem que voltar para a sua terra. Ele está lá, eu estou lá batalhando num determinado lugar, já perdi, não vou conseguir avançar mais, eu vou voltar. Só que eu volto fazendo estrago. Tudo que eu vejo pelo caminho, eu dou um jeito de atrapalhar. É assim que o diabo faz.
E ele faz como? Usando agentes, usando seres, usando sistemas. É assim que ele age. Olha o que diz o 13. Ele se pôs no mar e uma besta sai do mar. Esse é o agente do dragão. Uma besta tinha 10 chifres e 7 cabeças, com 10 coroas, uma sobre cada chifre, e em cada cabeça o nome de blasfêmia. Uma besta que tem autoridade que é dada pelo dragão. Depois, a partir do 11, nós vamos ver uma segunda besta, que não é tão terrível quanto a primeira não, mas também está ali para enganar. A única coisa que o diabo faz é enganar e mentir. É a única coisa que ele faz, enganar e mentir. Porque nem acusar ele pode mais. Sabe aquela cena de Jó? Em que ele ia lá e fazia acusações? Nem isso ele pode fazer mais. Porque ele foi derrotado por Jesus na cruz. Irmãos, se Jesus te perdoou, se você pertence a Deus, você é nova criatura. Não tem nada que o diabo possa fazer contra isso. Nada. Então não adianta você guardar aquela tristeza. Ai, mas aquilo lá, aquela coisa que eu fiz, Deus perdoou, acabou. O diabo não tem poder para te acusar de nada. De nada. Porque você está em Cristo. E quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram. Eis que tudo se fez novo. É isso quem tem Jesus. Não existe culpa mais. Não existe mais aquele sentimento de inferioridade como se você fosse a pior pessoa do mundo. Não. Pode haver questões emocionais que você precisa, às vezes, trabalhar no coração. Mas é uma questão sua. Porque aos olhos de Deus, se você pertence a Jesus, está perdoado. A besta recebe do dragão autoridade. E aqui nesse ponto, a gente observa o dragão e as duas bestas. Depois a gente vai falar da segunda besta num outro sermão. O dragão e as duas bestas tentando imitar Deus. A função não é enganar? Então como se engana? Imitando, fingindo, falsificando. É assim que se engana. Se engana com fingimento. Não é isso? Se engana com hipocrisia, se engana com falsidade, se engana com mentiras. E é isso que ele faz aqui. Então, quando o João vê a atuação do dragão e ele começa a escrever, ele vai, se você comparar, a gente vai observar que muitas coisas é falada sobre Deus e Jesus aqui. Por exemplo, quem deu autoridade para o cordeiro no capítulo 5? Deus. Compara com o capítulo 5. E a gente vai ver lá, Deus dando autoridade para o cordeiro. E aqui o dragão dá autoridade para a besta. O cordeiro que foi morto, não é isso? Que está lá no 5. Olha aqui a besta. Olha no 3. A besta, que era semelhante a um leopardo, mas tinha pés como de dragão, de urso, boca como de leão. O dragão deu à besta o seu poder e o seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal. Olha aí. Olha ela tentando imitar e tentando enganar as pessoas. E é isso que João está dizendo. A besta está fingindo. Ela mente, ela engana, ela falsifica. E ela falsifica fazendo uma falsa trindade. Porque a trindade é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O que o dragão faz? Coloca duas bestas. Uma trindade falsificada, uma trindade mentirosa, uma trindade que engana. Tentando enganar as pessoas. É isso que está apresentado no capítulo 13. É claro que, como eu disse para vocês, a melhor forma de entender os pequenos detalhes tem que ir para o Antigo Testamento. Por exemplo, aqui, a besta que era semelhante a leopardo, que tinha os pés como de urso, boca como de leão, se refere aos animais que Daniel viu lá no capítulo 7. Depois vocês leem em casa o capítulo 7, vocês vão ver que Daniel vê 4 bestas que saem do mar.
Aqui fala de uma só. E uma tinha aparência de urso, de leopardo, de leão. Elas tinham aparências, né, de bestas que saem do mar. Aí João, na sua visão, usando a referência do Daniel 7, ele vê uma besta só. Ele vê uma besta só. Mas com as 4 características das 4 bestas que estavam lá em Daniel. É isso que ele vê. Quem são as bestas de Daniel? As bestas de Daniel são reinos. Lá em Daniel, quando a gente lê Daniel, Daniel está se referindo a uma sequência de reinos. E aí os estudiosos vão ter lá os seus detalhes para analisar. Mas, a grosso modo, é o reino, por exemplo, né, dos babilônios, é o reino, por exemplo, dos persas, é o reino dos gregos ou os reinos dos romanos. Reinos que passaram sucessivamente no mundo. São estas as bestas que Daniel vê. E se João está vendo uma besta com as características de lá, então tem relação com as outras. É claro que em João o império era o romano. O império era o romano. E aí ele diz assim: o dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade, exatamente como Deus Pai tinha feito com o cordeiro. Uma das cabeças da besta parecia ter sofrido uma ferida mortal, mas o ferimento mortal foi curado. Todo mundo ficou maravilhado e seguiu a besta. Olha aí, parodiando o sacrifício de Jesus, trazendo uma falsificação maligna do que Cristo fez por nós. Só que Cristo morreu para nos dar vida. E a besta faz aqui para enganar, para matar e para destruir. Totalmente diferente. O cordeiro venceu na sua morte. A besta aqui já está derrotada antes de morrer. Ela já está derrotada antes. Pastor, mas fala pra gente quem que é essa besta aí. Quem que é essa? Quem que é esse anticristo que João vê aqui? O João, ele vê o Império Romano. O João vê o Império Romano. Tá bom? Essa é a primeira coisa que tem que vir para nós quando nós lemos essa passagem. Por quê? Porque o João fala de Éfeso, lá da ilha de Patmos e depois de Éfeso. Para chegar até lá, os romanos vão de barcos, então eles vão pelo mar. Então, essa ideia do mar como local de maldades estava presente no mundo antigo. É do mar que surgem as maldades, é do mar que surgem os inimigos, é do mar que surgem aqueles que nos atacam. Então, eles veem a besta saindo do mar como um inimigo que ataca e que oprime. E quem fazia isso na época de João era o Império Romano. Então, para João, nesse capítulo aqui, a primeira coisa que vem à mente dos leitores de João, da igreja do primeiro século, da igreja de Sardes. Quando o pessoal da igreja de Sardes leu, quando o pessoal da igreja de Esmirna leu, quando o pessoal da igreja de Filadélfia leu, na mesma hora eles identificaram. Para eles não tinha problema, era o Império Romano. Por que era o Império Romano? Porque eles estavam sofrendo na mão do Império Romano. Porque era o poder que os atacava. Era o inimigo da igreja. Então, primeira coisa para vocês aqui, o anticristo é um poder. O anticristo é um poder que oprime, que mata e que persegue. Esse é o anticristo. Antes de ser uma pessoa, ele é um poder. Ele é um sistema. As bestas de Daniel eram impérios e não pessoas. Impérios. Então, todo sistema mundano, seja ele político, seja ele econômico, ou seja ele religioso, que persegue, que ataca e que mata, é uma representação do anticristo. E ele morre e vive, não é? Não é isso? Por que ele morre e vive? Porque o Império Romano acabou. Mas ainda existem impérios do mal. Até hoje. E como existem. Não é?
durante toda a história da igreja, sempre surgiu impérios e sistemas que atacaram a igreja. Sempre. A igreja não teve um século em que ela pôde dizer assim, olha, agora eu estou em paz. Agora não tem inimigo nenhum. Sempre houve inimigos para atacar. Sempre houve inimigos para tirar a paz. Sempre houve inimigos com que a igreja teve que tomar cuidado. Em todas as épocas, em todos os períodos. Então, em todas as épocas, em todos os períodos em que houve um inimigo, esse inimigo era o anticristo. Então, primeiro, nós temos que falar em anticristos. Anticristos. João, nas suas cartas, ele fala uma coisa de anticristo impressionante, impressionante. Que ele fala assim, tem um momento que ele fala que era dos nossos. E saiu do meio de nós. Tem isso aí, não tem, irmão Gerson? Não tem? João fala que os anticristos saíram do meio de nós. Que coisa! Se referindo a pessoas que em algum momento adoraram a Deus, depois abandonaram a Deus e passaram a odiar aqueles que pertenciam a Deus. Estas pessoas que outrora serviram a Deus, que outrora adoraram a Deus e que abandonam Deus e passam a odiá-lo, são anticristos. São anticristos. João diz nas suas cartas. Sabe o que ele diz também? Que todo ensino falsificado é espírito do anticristo. E nós vamos aprofundar isso depois no próxima besta, que a próxima besta, exatamente a função dela é enganar com falsos milagres, com falsas profecias. A função dela é enganar com uma religião falsificada. E busca toda uma religião falsificada, porque o Império Romano tinha adoração ao imperador, que essa era a religião falsificada no primeiro século, e durante toda a história da igreja teve falsificação da fé. Então eu não enxergo aqui um anticristo futuro. Eu não enxergo aqui um anticristo que vai lá durante 7 anos trazer perseguição. Eu enxergo aqui atuações de anticristos durante toda a história da igreja. E é claro que ele é personificado em uma pessoa. A gente sabe disso. Quem era a personificação do Império Romano? O imperador. Ele era a personificação do Império Romano. Então, todos os imperadores que perseguiram os cristãos, todo imperador, começando com Nero, e começa com ele, começando com Nero, ele é considerado pela palavra de Deus como um anticristo. Então, gente, o anticristo está aí. Ele está aí. Ele sempre esteve presente. Às vezes a gente acha que ele vai aparecer. Ele não vai aparecer. Ele já está atuando desde o século I. Só que se nós não ficarmos atentos, nós não conseguimos enxergar os seus ardis. Porque ele é um agente de Satanás para perseguir aqueles que pertencem a Deus. Ele é um agente do inferno, pois ele sai do mar. Ele é um agente do inferno para atacar aqueles que vão para o céu. A igreja de Jesus precisa estar atento. A igreja de Jesus precisa estar atenta, perdão. A igreja de Jesus precisa estar atenta, vigilante, em constante oração, para perceber as artimanhas do inimigo. Como que o anticristo atua até hoje, gente? O anticristo ele atua hoje. Se nós formos pensar nos nossos dias, o anticristo ele sempre atua quando há mortes, quando o sistema político causa morte. E aí vocês podem interpretar todo o sistema político mortal que existe, que oprime, que não permite que as pessoas adorem a Deus. Já viram aqueles países fechados ao evangelho? Já viram aqueles países em que se você for cristão você morre? Aquele sistema é sistema de anticristo.
Aquele é o anticristo para aquele povo. Se a igreja não pode adorar, se o sistema está matando, esse sistema é o anticristo. Toda vez que você observar uma atuação política maligna, é a atuação do anticristo. E observe que Paulo diz no capítulo 13 de Romanos que toda autoridade é dada por Deus. Mas o Apocalipse conserta, né? O Paulo está certo. Toda autoridade que está constituída por Deus de forma legítima é uma autoridade que Deus colocou. Então, é legítima, tranquilo. Mas e quando essa autoridade sai da legitimidade? Quando aquela autoridade persegue a igreja? E quando aquela autoridade não quer saber de quem serve a Jesus? Aí uma vez aconteceu isso com Pedro, quando ele foi preso. Olha, e ele foi instado assim, olha, não é para você falar de Jesus em lugar nenhum. Aí Pedro fala assim, ó, mais importa obedecer a Deus que aos homens. Aí Pedro não aceita aquele tipo de situação. Irmãos, não pensem vocês que todo o sistema político é de Deus, porque não é. Porque não é. Não pense você que todo o sistema econômico é de Deus, porque também não é. Se estar matando, se está tirando vidas, se está destruindo, se está perseguindo a igreja, então é espírito de anticristo, é a atuação da besta. Isso tem que nos alertar. Nós temos que ter um olhar mais claro da nossa realidade aí fora. Nós temos que saber as coisas que realmente acontecem aí fora. Porque senão nós achamos que tudo pode, que tudo está certo. Todo o sistema, já disse mais uma vez, todo o sistema político, econômico, que mata, que oprime e que persegue, e que tenta tomar o lugar de Deus, é atuação da besta, é atuação do anticristo. No sábado, nós tivemos aula lá de pós-graduação e eu voltei conversando com o Edson. E o Edson falou uma coisa. Ele disse o seguinte, que no país em que ele estava como missionário, né, um governo começou a atuar de forma totalitária, não é isso, Edson? De forma totalitária mesmo. E trazendo opressão, tirando a liberdade das pessoas. A ponto de uma pessoa que uma vez ele falou que uma senhora perdeu uma cadeira de roda, ela perdeu a sua cadeira de roda, ela foi no governo pedir, porque estava lá, que era um direito que ela tinha de ter a cadeira de roda. Mas quando eles olharam a votação dela, falaram, você não votou no governo, então você não vai ganhar. Como que você quer cadeira de roda se você não apoia o governo? Aí ela falou assim, mas eu tenho a foto do presidente lá na minha casa. O presidente exigiu que na sua casa tivessem fotos dele. Só falta ser adorado ali. É um passo só para adoração. É dali um passo para adoração. Então a gente vê todo esse tipo de sistema que oprime, gente, que tira a liberdade, que mata, que persegue. Toda vez que vocês encontrarem um sistema assim, pode interpretar como atuação do anticristo. Porque é isso que a Bíblia está dizendo. E ele teima voltar, porque ele é dado um poder, ele tem um pouquinho de tempo em que Deus permite que essas coisas aconteçam. O Império Romano perdeu, mas nasceu depois de novo. Morre um sistema, nasce outro. Morre um, nasce outro. O nazismo acabou. Mas tem países ainda em que pessoas morrem por crerem em Jesus. Nasceu o nazismo, um governo que é uma representação do mal, do anticristo. Já acabou, não morreu? Não teve a ferida mortal? Depois volta a renascer num outro de novo. É isso que João está falando. Ele morre, mas ele volta. Ele morre, mas ele volta. Ele morre, mas ele volta. E vai ser assim até a vinda de Jesus. Até a vinda de Jesus. Cabe à igreja não coadunar. Cabe à igreja estar sempre alerta. Cabe à igreja não fazer parte desse tipo de sistema, saber enxergar, discernir, ter dom de Deus para olhar e dizer não a isso. Vou repetir mais uma vez.
Se o sistema político está matando, se ele está matando, se está tirando vidas, se está trazendo opressão, se está perseguindo a igreja, é atuação da besta. Não importa se é marxismo ou se é capitalismo. Se estiver fazendo isso, está realmente sendo um sistema do mal. O marxismo é claramente um sistema que persegue a fé cristã. O nazismo é a mesma coisa. Teve uma vez um general, né, desses governos totalitários, ele falou assim: a gente só tem uma coisa igual ao cristianismo. A gente exige lealdade total. Então, se existe algum governante que exige lealdade total, ele está tomando o lugar de Deus. E se ele exige ser adorado, ele também está tomando o lugar de Deus. Os nomes de blasfêmia, os imperadores romanos queriam ter nomes de Deus, divino. Para você ter ideia, o imperador Calígula, vamos dizer assim, canonizou o seu cavalo. O Calígula canonizou o seu cavalo. Nomes de blasfêmia. É isso que João está vendo, gente. João está vendo toda a opressão contra a igreja de Jesus, toda a perseguição ele está vendo. Isso inclui toda a ideologia. Gente, cuidado com a ideologia. Seja ela qual for, toma cuidado com isso. Cuidado de você abraçar uma ideologia como se ela fosse, né, a verdade absoluta. Muito cuidado com isso, porque toda ideologia que é contra a palavra de Deus, ela é a atuação da besta, a atuação do anticristo. Muito cuidado com as ideias mundanas. Muito cuidado. Está na hora, gente, da gente levantar a bandeira da fé, a bandeira da palavra de Deus e falar o que a palavra de Deus diz e pronto, e acabou. Mesmo que isso traga dificuldades para nós. Porque o mundo de hoje é assim, você tem que aceitar tudo. Antigamente, a gente falava assim, o que é ser tolerante? Antigamente, ser tolerante é assim, é você discordar de verdade, mas respeitar. Isso é tolerância. Tolerância não é pensar igual. Pensar igual é concordância. Tolerância, eu não concordo com nada que você está falando. A minha crença é totalmente diferente da tua. Eu respeito você. Porque você é uma pessoa, você é um ser humano. Mas eu não concordo com nada disso. Isso é tolerância. Tolerância é isso. Hoje, agora as pessoas hoje interpretam isso como intolerância, né? Olha como o inimigo distorce. Hoje isso é intolerância. Como assim se discorda? Eu discordo. Eu não sou contra você, eu sou contra tudo isso aí que você acredita. Que eu penso totalmente diferente. Isso se chama tolerância. Só que hoje a sociedade quer que a igreja aceite tudo. O mundo quer trazer para a igreja as suas verdades. E se nós não ficarmos atentos, irmãos, nós aderimos às ideias mundanas e tentamos adaptar as escrituras às ideias mundanas. E nós temos que estar de olho nessas coisas. Toda ideologia, toda ela, seja qual for, se é mundana, gente, se é mundana, se não tem nada de evangelho lá, você tem que rejeitar, porque isso aí é perseguição. Isso é perseguição. Isso é tentar enganar o povo de Deus. Todo irmão e irmã do primeiro século que leu o Apocalipse reconheceu o Império Romano como a besta. E todos os séculos em que a igreja leu isso daqui, teve alguém que eles colocaram o nome lá de besta. Gente, até Martinho Lutero teve a sua. Teve ou não teve Martinho Lutero? Martinho Lutero teve a sua besta lá em que ele identificou. Mas era do século dele. Mas ele identificou. Então, gente, todos os séculos, todas as pessoas tiveram a identificação da sua besta, do seu anticristo. O século nosso também tem. Ele está atuando aí já, em sistemas que matam, seja ele sistema totalitário, seja marxismo, seja relativismo.
seja todo o sistema que persegue o povo de Deus, tudo isso precisa ser rejeitado pela igreja de Jesus. A igreja é fiel a um só Senhor, a um só Deus. A igreja adora a um só Deus, ela serve a um só Deus, ela crê em um só Deus. E ela adora somente ao Senhor. Somente ao Senhor. Olha aí, ó. A besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas. E lhe foi dada a autoridade para agir durante 42 meses. Tempo curto. É um tempo curto. É o pouco tempo que está escrito aqui no Apocalipse 12, que fala que ela teve um pouquinho de tempo só para atacar. E aí já no 12 fala que esse tempo é de 42 meses. Que não precisa ser literal, tá bom? Não precisa ser literal. Se refere ao período da primeira vinda de Jesus até a segunda vinda de Jesus. É esse período, que é um período de lutas, mas também é um período em que a igreja está protegida e guardada. A besta, então, ela é um sistema, ela é um poder, ela é uma ideologia, mas ela é também uma pessoa. Porque uma pessoa representa isso. Ou, em determinado sistema, mais de uma pessoa. Dependendo do sistema, é mais de uma pessoa. Então, toda a ideia mundana, toda a ideia que persegue a igreja é anticristo. Todo o sistema econômico que mata, que oprime, que persegue, é anticristo. E claro que tudo isso é representado por um líder, que é a representação desse anticristo. No primeiro século era o Império Romano. Nos outros impérios, os imperadores que vieram depois. Os líderes que vieram depois. Esses líderes que colocam em prática toda essa máquina do mal. Esses são anticristos. Todos aqueles que odeiam a igreja de Jesus, que perseguem a igreja de Jesus, que têm ódio à igreja de Jesus, todos esses são anticristos. Todo aquele que quer enganar, mentir, e muitas vezes dentro da própria igreja, tentando ludibriar as pessoas, tentando se aproveitar das pessoas, tentando enganar as pessoas. Todo esse tipo de pessoa é um anticristo. Não podemos negar que vai haver um final. Claro, Cristo virá. E terá o da época da volta de Jesus, que pode ser o da nossa já. Mas haverá um final. E esse último vai ser o que vai preceder exatamente a volta de Jesus. Eu só não sei qual é. Eu só não sei te dizer qual é. Eu sei o de hoje. Eu sei o anticristo que atua hoje. Assim como Lutero sabia do anticristo que atuava na época dele. Assim como os pais da igreja sabiam qual era o anticristo da época deles. Assim como o período das missões mundiais sabiam qual era o anticristo da época deles. Nós temos que reconhecer o anticristo da nossa época. Porque é ele que nos persegue. É esse que nós temos que reconhecer. E você precisa reconhecê-lo em tudo aquilo que traz morte, em tudo aquilo que persegue. Porque ele é um agente de Satanás. Ele abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome e o seu tabernáculo. Foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Então, Deus ainda permitiu que houvesse alguma vitória pequena, da besta com os descendentes da mulher. Mas por que Deus prometeu? Porque a igreja orou. E a igreja falou assim: Senhor, até quando? Aí Jesus falou já. Jesus já respondeu isso. Lembra quando lá no Apocalipse 6, quando eles oraram? Quando eles oraram, eles clamaram já lá no Apocalipse 6, buscaram a presença de Deus, as pessoas que haviam sido martirizados pela fé, e falou: Senhor, até quando a injustiça vai reinar? E aí Deus falou para eles: espera mais um pouco, porque ainda há pessoas que virão até aqui. Ainda há pessoas que vão resistir. Ainda há pessoas que serão fiéis e vão pagar alto pela sua fidelidade. Ainda há pessoas. Quando esse número se completar,
quando esse número se concluir, aí sim eu entro com justiça. Aí sim eu trago a verdade à tona. Aí sim a besta, Satanás, o anticristo é destruído pelo poder. Aí completamente destruído pelo poder de Deus. Mas a função da igreja diante de tudo isso ainda é clamar. Ainda é clamar. Você ora quando você vê uma injustiça? Você tem o hábito de orar quando você presencia uma injustiça? Se você não tem esse hábito, faça isso agora. Comece a fazer isso. Busque a presença de Deus. Senhor, tenha misericórdia. Olha a injustiça. Senhor, olha, eu confesso que hoje eu fiquei muito feliz. E eu espero que a justiça brasileira esteja correta. Eu desejo que ela esteja correta. Mas que alegria que eu fiquei de saber, né, que pessoas estão sendo presas, pessoas de alto poder, né, estão sendo presas por crimes que cometeu. E como isso é ser cristão. Ser cristão não é desejar vingança de ninguém. Ser cristão é ver a justiça acontecendo. Ser cristão é ver a atuação de Deus. Isso é ser cristão de verdade. E eu falei com a minha esposa, falei, Karina, que Deus use o nosso país. Que Deus use as autoridades do nosso país para a justiça prevalecer. Porque toda vez que o mal prevalece, é a atuação de anticristo, gente. É a atuação de anticristo. E Deus permite que isso aconteça por um pequeno período de tempo. Porque na maior parte do tempo, Ele protege, Ele guarda. É isso que Ele faz. E aí continua. Todos os habitantes da terra adorarão a besta. Mas quem é que adora a besta? Tem que ficar muito claro aqui, olha. Quem é todos esses habitantes aqui da terra? Todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a criação do mundo. Deixa eu falar uma coisa para você. A besta, o anticristo, não te engana. Tá bom? Não te engana. Não pense você que você será enganado ou enganada. Não será. Quem adere ao sistema maligno, adere porque quer aderir. Porque ela está vendo, você vê. Você vê. Gente, eu posso ser bem sincero para você? É totalmente incompatível você ser crente e ser marxista. Não tem sentido nenhum. Eu sou crente e sou marxista. Então você não conhece o marxismo. Porque todo o marxismo é materialista. Pelo que eu entendo, pelo que eu estudei, o marxismo é completamente materialista. Então não dá para ser cristão e marxista ao mesmo tempo. Se a pessoa quer ser marxista, ela sabe que é um sistema materialista, que é um sistema que não aceita igreja, que igreja rivaliza, aceita porque quer. Então não tem engano aqui. Não tem engano aqui. É só um exemplo que eu estou dando para vocês. Mas existem muitos outros, gente. Gente, se você entra no meio da corrupção, entra porque quer. Entra porque quer na corrupção. Eu vou fazer parte aqui de um sistema corrupto. Gente, sistema corrupto. E aí, nesse ponto, o nosso país precisa vigiar, porque existe um Deus justo. Todo o sistema corrupto é atuação de anticristo. Toda corrupção. É por isso que é horroroso. Às vezes uma pessoa que se diz cristã está no meio da corrupção. Porque ela está servindo ao anticristo lá. Vocês percebem onde está o anticristo de verdade agora? Vocês percebem onde ele atua? Ele atua onde há morte. E onde tem corrupção, mata. Não é assim? O sistema? Se você tira o dinheiro da saúde, quem vai pagar o preço? É alguém que vai ficar sem um atendimento. E se uma pessoa perde a vida porque não teve o atendimento, porque você usurpou aquele valor, você está sendo um agente do mal. Hannah Arendt, teve uma vez que a Hannah Arendt era uma judia que viveu na época do nazismo. E ela fugiu para outro país. Porque ela ia ser morta pelo nazismo. E ela foi para os Estados Unidos e começou a trabalhar como repórter lá. Nos anos 60, a polícia secreta de Israel encontrou
um perigosíssimo nazista que estava escondido na Argentina. E o Mossad foi lá pegá-lo. Coisa de filme, coisa de filme. Sequestrou o cara lá na Argentina, escondeu o cara numa casa por dias, e depois colocou num avião e levou para Jerusalém. Quando chegou em Jerusalém, anunciou ao mundo: está aqui um nazista preso, ele vai ser julgado. Ele será julgado. E aí o mundo inteiro se alvoroçou. Isso nos anos 60. Alguns irmãos estavam vivos. Pode ter visto essa reportagem. Isso nos anos 60. A Hannah Arendt foi convidada pelo jornal que ela trabalhava para ir lá. E ela foi cobrir o monstro que havia sido pego. Quando ela chegou lá, ela ficou abismada. Quando ela viu o julgamento. Porque aquilo que ela queria encontrar, ela não encontrou. Porque talvez ela queria ver uma besta com 10 chifres. Era isso que ela foi lá para ver. Mas quando ela chegou lá, ela viu um cara manso. Porque é isso que o sistema do mal faz. Um cara manso. E sabe o que ele respondia para os seus indagadores? Ele dizia assim: olha, eu não matei ninguém. Eu só recebi ordens dos generais. E eu tinha que obedecer. Mas eu nunca peguei uma arma na minha vida. E ele realmente nunca pegou. O que esse homem fazia? Ele era o burocrata do nazismo. Ele era o cara que trabalhava no escritório. Ele fazia listas de judeus que iam ser incinerados. Ele que fazia a lista daqueles que iam morrer. Esse aqui vai para Auschwitz, esse aqui vai para outro, esse aqui vai para outro. Ele que fazia toda a administração. Ele era o administrador. E a resposta dele era essa: eu só recebia ordens, eu só era um administrador, eu só trabalhava no administrativo, eu não fiz nada, não matei ninguém. E sabe o que a Hannah Arendt percebeu? Ela disse assim, ela criou um termo que ela chamou de banalidade do mal. Foi o termo que ela criou. E ela disse assim, olha, todo ser humano que tem capacidade de pensar, que tem capacidade de levar em consideração as suas consequências, quando ele deixa de fazer isso, ele pode cometer as maiores atrocidades deste mundo. Pode ser um cara tranquilo, o cara tinha famílias, tinha esposa, tinha filhos, pagava os impostos na Argentina, estava lá. Nenhum argentino desconfiou. Ninguém desconfiou que ele era um nazista. Porque era um cidadão, modelo. Mas não refletia sobre as próprias ações. Não tinha nenhum pensamento que avaliasse assim: o que eu estou fazendo? Por que eu estou fazendo isso? Não se importou com a vida da outra pessoa. É isso que a corrupção faz. É isso que faz com que pessoas... Uma vez a Karina encontrou uma pessoa que ela conheceu, e essa pessoa abriu uma ONG, sabe para quê? Para pegar o dinheiro do governo. E ela falou para a Karina: eu estou abrindo essa ONG para pegar o dinheiro. Falou para ela. Aí a Karina falou assim: mas você não tem vergonha de fazer uma coisa dessa? É dinheiro para ajudar pessoas. Alguma coisa assim você falou, né? Ela falou assim: não tem dono. Não foi a resposta? O dinheiro não tem dono. É para quem quer pegar. Vocês percebem o que é não refletir sobre os próprios atos? É por isso que a igreja de Jesus, irmãos, é de pessoas sábias. É de pessoas que têm discernimento. Se tem um povo sábio neste mundo, é o povo de Deus. Porque ele já tem a sabedoria de adorar o Deus Todo-Poderoso. Então, não deixa a ideologia te enganar não, viu? Não deixa a corrupção te enganar. Não deixa a mentira te enganar. Não deixa a falsidade te enganar não. Não cai nessa não, porque você pertence a Deus. Mas ele continua dizendo: aquele que tem ouvidos, ouça. E dizendo, olha, se alguém tiver que ir para o cativeiro, vai para o cativeiro. Vai. Se alguém tiver que ser morto, vai ser morto. Mas o que ele pede para a igreja? Seja fiel até o fim. Porque muitas vezes é na luta que a igreja vence, meu irmão. Sabe, minha irmã, você vence quando você está passando pela dificuldade e você persevera. É assim que você vence. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Quando você estiver na sua luta, se apega mais com Jesus ainda. É isso que você tem que fazer.
abandona mais o mundo ainda. Porque se você está sofrendo é que ele está te odiando. E se ele está te odiando é porque você é de Deus. Então se apega mais, se firma mais. Olha, Jesus, eu estou passando na luta aqui, mas eu não te largo, Jesus. Eu não te largo. Olha, Jesus, eu estou passando por dificuldades aqui, Jesus. Ninguém me entende no meu trabalho. Claro que ninguém te entende. Você é honesto. Você é servo de Deus. As trevas não vai te entender nunca. Nunca vai te entender. Porque ela prefere adorar a besta. Ela prefere adorar ao anticristo. O seu esplendor, a sua grandiosidade. Ela prefere isso, essas pessoas preferem. As pessoas que preferem a maldade, as pessoas que preferem a mentira, as pessoas que preferem o engano, elas querem ser assim. Aqui estão a perseverança e a fidelidade dos santos. A igreja de Jesus é vencedora. Até quando um cristão perde a vida por sua fidelidade a Jesus, ele está vencendo. Ele está vencendo. Porque ele está indo diante do trono de Deus. De um Deus que falou assim, olha, é por pouco tempo. É por pouco tempo. Porque a justiça virá. Ai dos países, gente. Ai dos países que acham que são deuses. Ai das nações que preferem a corrupção. Ai dos países que sufocam o seu povo. Ai das ideologias, seja ela qual for, que persegue a igreja de Jesus. Ai dessas pessoas, porque o dia de prestação de contas virá. Virá. Porque é isso que Deus está dizendo para os seus filhos aqui no Apocalipse. O dia de prestação de contas virá. E desde o começo do Apocalipse, a palavra de Deus tem dito, a igreja é protegida, a igreja é guardada, a igreja é selada, a igreja tem dono, a igreja é mais que vitoriosa em Cristo Jesus. Então você não é perdedor, não. Não existe derrota para o povo de Deus. Você é vencedor, meu irmão. Você é vencedora, minha irmã. Vocês são vencedores em Cristo Jesus. Agora eu posso falar essa palavra que os pentecostais falam. Toma posse. Agora pode, né? Depois que acabou a pregação, pode? Pode, Mateus? Pode? Toma posse. Toma posse. Porque você é vencedor. Você é vencedora. É isso que diz a palavra de Deus. É isso que ela diz para você. É isso. Creia no poder do Evangelho de Jesus. Creia em Jesus. Semana que vem nós vamos estar alegrando o nosso coração no domingo, que será o dia de comemorar a vida, que é a ressurreição de Jesus. Isso é pertencer a Deus. Isso é pertencer à igreja de Jesus. Então, guarda isso no seu coração, desde já. Você é vencedor, você é vencedora, o inimigo está derrotado, o diabo já perdeu, ele pode estar furioso contra você, mas ele não tem poder contra a sua vida. Tudo o que ele faz, somente se Deus permitir, ele faz. Somente se Deus permitir. Ele já perdeu no céu, ele já perdeu na terra, ele é perdedor. E ele está furioso, porque o tempo dele é curto. Porque o tempo dele é curto. E ele sabe que a igreja de Jesus é vitoriosa, por isso que ele persegue. É por isso que ele cria todo o sistema maligno para poder enganar, para poder mentir, para poder falsificar. Só que ele já perdeu. Ele já perdeu. Você já venceu, meu irmão e minha irmã. Você já venceu. Então, mais uma vez eu vou dizer para você, olha, toma posse do que é teu. Sabe, a tua vitória está na cruz de Jesus. É Ele que te concedeu. É Ele que te faz mais que vencedor e mais que vencedora. Então viva como vencedor, como vencedora a sua vida, viu? Viva a tua vida como um vencedor e como uma vencedora. Irmãos,
mais uma vez, às vezes, passar por lutas é exatamente porque nós somos de Deus. É exatamente por isso. O mundo nos persegue. Mas nenhuma perseguição tem o poder de nos tirar da presença de Deus. Nenhuma luta tem o poder de te fazer uma pessoa derrotada ou perdedora, porque você não é. E é isso que você vai fazer agora nessa oração. Você vai clamar, você vai agradecer, você vai buscar e você vai dizer para Jesus que você o ama e que você pertence a Ele. Vamos fazer isso? Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor, nesta noite. Nós te louvamos, Senhor, pela tua palavra que foi proclamada, Senhor, neste culto. Pai Celeste, pelos louvores que já foram cantados. Senhor, nós cremos no Jesus da glória. Nós cremos no Cordeiro que foi morto e ressuscitou ao terceiro dia. Nós cremos, Senhor, na vitória que foi proclamada nos céus pelo leão da tribo de Judá. Senhor, que o Senhor nos proteja, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos cele, que o Senhor nos livre de todo mal. Que o Senhor nos conceda discernimento para perceber toda a artimanha do inimigo, seja nas ideologias do mundo, seja nas ideologias políticas, seja nas ideologias econômicas, seja na corrupção, seja em que for, que o Senhor nos dê discernimento para que nós possamos enxergar as astúcias do diabo e poder se livrar de todo o mal. Senhor, concede sabedoria para o teu povo, Pai. Concede sabedoria para a tua igreja, Senhor, para que a tua igreja possa discernir e enxergar tudo lá fora e saber que nós somos diferentes, que o mundo não entra aqui não, porque aqui a igreja é guardada, a igreja é selada, os teus filhos, Senhor, estão protegidos. Que o Senhor conceda poder, Senhor, para o teu filho, que o Senhor conceda poder para a tua filha, para que ela ande, Senhor, todos os dias da sua vida como um vitorioso, como vitoriosa em Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Senhor, está repreendido toda ação das trevas, está repreendido toda ação do mal. Senhor, está repreendido toda seta do inimigo, porque ele já está derrotado em Cristo Jesus, porque Jesus já venceu na cruz do Calvário. E a tua igreja, Senhor, ela é tua, Senhor, ela é tua. O teu filho que está aqui, a tua filha que está aqui, pertence ao Senhor, pertence ao Senhor. Então guarda, Senhor, guarda, protege, livra de todo mal, Senhor. E dá discernimento e sabedoria, Senhor, para que nós possamos viver a nossa vida sempre, sempre e sempre como vencedores em Cristo Jesus, nosso Senhor.